apareceu, a terra tremeu. Foi um robô gigante que apareceu. Destruição, corpos pelo chão, mas o MRG uniu sua nação. Não pensei que tanta gente fosse vir para matar robô, mas a multidão armada foi tão grande e animada, nem deu chance pro invasor. Papai Noel, acho que ele vem, pois fui bom menino, matei um robô. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 199 do MRG. Well, that smells stinkerwith. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Cafage é fofinho Solano. E diretamente de Brasília, jogo Eu Sou um Valente Braga. De Minas Gerais, quem vem? Isso, de Belo Horizonte, Vitor, o verdadeiro Valente Cafage. Welcome! Olha só, Vitor, todo convidado que vem pela primeira vez no MRG tem que responder a uma perguntinha. E ela é: qual é o seu quadrinho favorito? Meu quadrinho favorito é um quadrinho que me fez começar a colecionar quadrinhos. Não é nenhuma Cavaleiro das Trevas, nem Watchmen, nem Mal, nem nada do tipo. É Homem-Aranha número 37, da editora Abril. Awesome! É uma história do Homem-Aranha lutando contra o Fanático. E é uma história escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo John Romita Jr. Eu lembro que eu já lia quadrinhos antes disso, pegava o quadrinho do meu irmão, pegava uma revistinha, outra assim, principalmente quando eu ia cortar cabelo, ou quando eu ia no dentista, ou quando eu ia no médico, eu sempre ganhava uma revistinha pra compensar essa situação chata. Mas essa revista foi a que me fez realmente começar a colecionar. Foi a primeira revista que eu comprei, e desde então eu comecei a colecionar o quadrinho do Homem-Aranha, depois veio Super Aventuras Marvel e tudo. E é uma história muito boa. Anos depois eu fui saber que ela é tida pela revista Wizard como a melhor história do Homem-Aranha de todos os tempos. Eu lembro dela, é uma que o Homem-Aranha fica tipo, caralho, cadê os X-Men, cadê os Vingadores, eu vou ter que parar o... Como é que o Homem-Aranha para o Fanático, né? E ele taca cimento no pé dele. Exatamente, é essa mesmo. Caraca, essa história é muito foda, cara. É, essa mesmo, adoro essa história até hoje, acho ela fantástica e até por todo o simbolismo dela é minha favorita até hoje. Tá bom, e agora como eu não posso deixar de perguntar, qual a sua tirinha favorita? A Calvin Haroldo, com certeza. Surprise, motherfucker! Isso é evidente também aqui. É demais pra mim, é uma das melhores coisas que alguém já fez na face da Terra, é Calvin Haroldo. Eu concordo. Idem. Kiss my entire ass. Nós já tivemos convidados aqui que trabalham com quadrinhos, né? Rodney Buscemi, HDR. Mas você trabalha com um quadrinho diferenciado, né? Você trabalha com a tirinha, você tem um gênero aí de fofura completamente diferente. Então a gente queria perguntar pra você por que o Buscemi e o HDR, eles dizem que a mulherada se amarra no artista de quadrinhos. Eu queria saber como é que isso funciona com você. Que roubada. Essa é mentira, entendeu? É mentira. É mentira. Só se for com os quadrinhos de super-heróis, assim, porque eu lembro quando eu era adolescente, na idade do Valente, eu fazia desenho para as meninas que eu gostava e tudo, e nunca deu certo. Emprestar quadrinhos pra elas nunca deu certo. Eu nunca peguei ninguém por conta disso. Mas será que não é porque você desenhava todas elas que nem cadela, que nem tem aqui nesse livrinho seu? De repente... Não eram cadelas naquela época ainda. Ei, olha aí, a parada é autobiográfica pra caramba. Meus amigos, agora o MRG virou uma fofura que só. Eu sei
E o que faz de você um menino? A sua careca parece um passarinho saindo da casca do ovo. Piu, piu, piu. Pois é, neste momento estamos aqui com o autor, o ilustrador e roteirista, o criador das aventuras do Cãozinho Valente, rapaz. O mesmo que elogiamos quando falamos de Turma da Mônica Laços, pois Vitor Cafage é o homem dos desenhos. Aê, bingo. Na verdade, você só esqueceu de dizer, Beto, que na verdade, ele é o Valente, né? Porque o Valente é em cima da vida do Vitor, né, cara? Eu vou discutir porque eu vou ser completamente parcial nesse MRG de hoje, porque o Valente conta a história da minha infância, assim. A verdade é essa. Não, deixa eu falar uma parada em cima disso, porque isso é muito engraçado, cara. O Valente, ele faz você pensar que você é meio medíocre. What? Não por história ser ruim, pelo contrário. Porque o que o Vitor conta, ele meio que conta todo mundo tem uma história que passa pelas coisas que o Vitor conta. Então você fica pensando assim, porra, será que a minha vida é comum? E tipo, todo mundo tem uma história parecida com a minha? Ou não? Ou tipo, isso é um processo, sabe? As descobertas são parecidas. Então, tipo, o maneiro do Valente é que você se enxerga pra caraca nas paradas que o Valente passa. Peraí que... Olha aí, olha as coisas que o Valente passa aí. Não, essas são as que o Valente ainda vai passar. Ô papai. Ô papai, me dá atenção. Eu esqueci de dar almoço, cara. Muito bom, estamos falando aqui, obviamente, da obra Valente, por opção do nosso amigo Vitor Cafage, lançada pela Panini. Panini. Fala Panini também, Vitor. Panini. Olha aí, os efeitos especiais. Então, ninguém menos do que o autor vai nos dizer aqui sobre o que é esta obra. Bom, Valente é uma tirinha, ela é bastante autobiográfica mesmo, não é 100%, mas é bastante. É a história de um cara, de um adolescente que tá terminando a escola, daqui a pouco ele vai entrar na faculdade e tudo, e quando começa as tiras ele nunca teve uma namorada, não sabe exatamente como lidar com garotas, ele só sabe lidar com RPG e seus amigos que jogam RPG e coisas do tipo. E até que aparece uma menina na vida dele, e ele bem sem saber exatamente como lidar com isso, tenta investir nela, e aí as coisas não caminham exatamente como deveriam, e vai seguindo a história dele, contando toda a adolescência dele. E a história toda, ao longo disso, a ideia principal é mostrar como é que as pessoas que aparecem ao longo da nossa vida vão influenciando a gente, vão ajudando a gente no processo de crescimento, de ser quem a gente é de verdade, a influência que essas pessoas têm na nossa vida. Então o Valente vai conhecendo algumas garotas ao longo da história, e amigos também. Agora no terceiro livro, o Valente por opção, ele tá finalmente entrando na faculdade, aí gera algumas novas mudanças na vida dele. É bem cotidiano, é bem coisa que todo mundo viveu mesmo, e como eu falei, é muito, muito, muito autobiográfico. Todos os personagens que estão ali são pessoas que são inspiradas em pessoas que eu conheci, os amigos do RPG, as ex-namoradas, as ex-quase namoradas, a irmãzinha, a melhor amiga, todos são pessoas que eu conheço, que eu conheci em algum momento. Muito bom. Eu tenho uma pergunta pra começar. Por que então você resolveu fazer essas pessoas animais? É alguma metáfora, algum negócio assim? Ah, eu sei também. Por quê, pô. Todo mundo sabe, né, que o Vitor Cafage, ele é um defensor do movimento furry. A galera que se veste de animais aí faz amor, não é não, Vitor? Basicamente é isso. Nesse exato momento eu tô vestido de cachorrão aqui. Enquanto eu converso com você. Não, na verdade não foi por isso. Foi porque... Bom, tem um pouquinho da metáfora também, mas acho que quando eu criei o Valente, eu criei ele porque o jornal o Globo fez um convite para que eu criasse uma série de tirinhas para ser publicada no jornal, e eu tinha muito pouco tempo para criar isso. E a referência que eles tiveram pra me procurar foi uma tirinha que eu fazia chamada Peony Parker, que era a infância do Peter Parker. E eles queriam uma coisa parecida com isso, mas obviamente não podiam usar esse Peony Parker, até por conta de direitos autorais. Talvez pra ficar um pouquinho mais diferente do Peony Parker, eu resolvi brincar com essa questão dos animais. Eu acho que quando você desenha animais humanizados, você acaba tendo opções melhores de colocar expressões pra eles, tipo a orelha do Valente é expressiva, o rabo dele expressa alguma coisa que às vezes ele não está querendo mostrar, mas mostra pro leitor. E eu fui achando
um pouquinho agora, entrando nessa parte da metáfora, achando características das pessoas que eu queria representar no Valente em animais. Então tem algumas coisas que estão ali meio que escondidas. O Valente, ele é um cachorro. Primeiro porque eu adoro cachorro. O Valente foi um cachorro, foi um pastor alemão que eu tive. E o Valente, sei lá, ele é muito parecido comigo. Eu sou uma pessoa bem fiel, bem amigo e tudo. E principalmente ele é um cara que não sabe, eu na adolescência era assim, hoje não mais, mas é um cara que não sabe exatamente como expressar seus sentimentos. Ele é igual um cachorro, quando vê o dono ele fica feliz, ele se mija todo, ele late, ele pula, ele não é de esconder e fazer joguinhos. E o Valente é bem assim. Oi. O Afonso não gosta de cachorros, ele é de gatos. Come on, don't bullshit me. Ele não entende. Não que eu não gosto, peraí. Eu prefiro gato. E eu vi pouco gato no seu mundo animal aqui. Olha só, isso que você tá falando, Vitor, explica muita coisa, porque assim, agora eu entendo que a dama é a Gwen e a princesa é a Mary Jane. Eu tô certo? Ih, será? Um pouco disso. Não. Na verdade são outros garotos, mas essa situação, o triângulo amoroso, acaba ficando um pouco parecido com isso mesmo. Eu tô falando porque, pra quem tá olhando aí, tem um link do site do Vitor e logo no banner do Penny Parker tem duas pessoas que não são animais, que é exatamente pra quem leu a revista Valente, a dama e a princesa. Ali são as duas, é a versão mirim da Mary Jane e a versão mirim da Gwen Stacy quando eu fazia Penny Parker. Tanto que o endereço do blog ainda é Penny Parker por causa das 140 tiras que eu fiz que ainda estão lá. Uma parada referente ao Penny Parker, cara, que me desesperou, e principalmente lendo um pouco mais sobre Valente, é saber que você termina as suas tiras. Sim. Isso é um pouco desesperador pra mim como leitor, porque Calvin Haroldo tá aí há muito tempo, Garfield tá aí há muito tempo, todas as tiras que eu conheço estão aí há muito tempo, e nenhuma delas terminou, ninguém cresceu, ninguém, evoluiu, sabe? Todo mundo tá na mesma parada, naquele... O que ele falou? Agrega a conversa aí, Bruninho. Ele falou que quer mais biscoito, porque como eu não dei almoço, eu tô dando biscoito. Eu sou excelente. Na verdade, ele tava te corrigindo. Na verdade, ele tava te corrigindo, que o Calvin Haroldo terminou assim. Daddy, what are you doing? O Calvin Haroldo durou 10 anos. Excuse me, Creuza, por favor. Caraca, então beleza. Excuse pra mim, porque pra mim não terminou ainda. Ainda não li o final do Haroldo. Mas o grande lance, quer dizer, que eu acho interessante esse fato de você terminar as coisas, porque simplesmente tudo tem um ciclo, né? Tudo tem uma fase, até principalmente pro autor, né? Eu lembro que você fez o Penny Parker, eu tava lendo uma entrevista sua e você tava comentando que o Penny Parker você começou como um estudo, né? Foi meio que um grito de independência seu e um grande estudo, porque você inicialmente queria trabalhar pra Marvel, né, cara? Exatamente, é isso mesmo. O Penny Parker, ele era uma brincadeira, eu ia fazer só uma tira, depois resolvi fazer 10, depois resolvi fazer até o final do ano, e aí fui fazendo e fiz por 3 anos. Ele, na verdade, o único objetivo dele era esse mesmo, era treinar a fazer quadrinhos, que eu não sabia fazer isso, eu simplesmente queria fazer, mas não sabia fazer isso. E acabou que ele me gerou convite pra coisas tipo o Valente, o SP50, e aí, mais ou menos na metade da história dele, quando tinha já umas 50 tiras assim, pouco antes da metade, eu já percebi que tava criando uma história ali, e aí eu já defini mais ou menos onde que ia terminar. Já o Valente, desde o começo, eu já sei mais ou menos até onde que ele vai chegar também. A história ele vai crescer um pouquinho na história, né? Ele não tá sempre com a mesma idade, né? Ele terminou no colégio, agora tá na faculdade. Ele vai crescer um pouquinho, mas a história já tem mais ou menos um ponto final. Um adendo pra quem não fala a língua da rainha. O Penny Parker quer dizer Parker fracote. Não é à toa que a frase que no original o Hulk sempre chama os humanos de puny, né? O humano fracote, puny human, Hulk smash, puny human, né? Aí... Então é realmente o Parker fracote, que traduz muito do que parece que você se sentia, né, cara, quando criança ali, fracote perante essa inaptidão com as garotas, né, cara? Todo mundo aqui sentiu essa porra quando era adolescente, né? Eu achei muito foda a sua tirinha, cara, porque eu achei que nessa é simples, né? É simples no sentido de que você até nem abre os planos, né, nela toda, ela segue essa coisa realmente bidimensional que eu gosto muito, que mantém você ali focado e você usa essa bidimensionalidade.
Ih, cara, nem consegui falar. Boa. Essa bidimensionalidade como um recurso que o quadrinho consegue fazer de uma maneira muito particular, até comparado ao cinema, que é de você dar o espaço para o personagem pensar, ou o impacto que aquela frase que um falou, você dá aquele respiro, né, do quadrinho, e aí o leitor, você tá impondo ao leitor o ritmo da leitura dele. Eu achei que você faz isso muito bem em todas as suas tirinhas, principalmente aqui no Valente por Opção. Ô Diogo, vamos começar a nossa conversa paralela de quem não entende nada de desenho aqui, que tal? Exatamente. Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Assim, você tem uma sequência aqui, você abre aqui o Valente, aí você tem uma sequência de 6 quadros. Desses 6 quadros, se você olhar direto sem ler o que tá nos balões, digamos que 3 deles são com balões em cima e os 3 de baixo não tem. Quer dizer, os 3 de baixo são só pra você... É como se você... O personagem acabou de falar aquela coisa meio The Office, a pessoa fala uma coisa bizarra, aí fica aquele silêncio na sala, fica todo mundo... Caralho, o que ele acabou de falar? O silêncio é muito forte nas histórias do Valente, né? O bom cartunista, ele usa o quadrinho não só como, vamos encher aqui de balão, mas o quadrinho, ele tem essa importância do ritmo. Se o quadrinista não souber usar o quadro como ritmo, como um storyboard mesmo, a história não funciona da maneira que ele queria. É isso que eu tentei fazer com o Penny Parker, exatamente aprender a fazer isso, né? O desenhista de quadrinhos tem esse diferencial. Eu acho que o desenhista de quadrinhos não precisa saber dominar a anatomia perfeitamente, a perspectiva, olho de peixe, nada disso. Mas ele tem que saber contar uma história através do desenho dele, né? Então eu acho que muitas vezes você pode deixar o desenho realmente contar a história, sem tanto texto assim. O mais indicado acho que é isso, na verdade. O Gustavo Duarte é um autor de quadrinhos aqui brasileiro que faz todos os quadrinhos dele, tirando o Chico Bento que ele fez agora, mas todos os quadrinhos dele são só com imagens, sem texto nenhum. E você lê a história inteira com boa. Monstros, Birds, Core, Táxi. Pô, Vitor, esses 2 quadrinhos eu falei exclusivamente porque foram 2 quadrinhos que eu dei pro Bruno, meu filho que tem 2 anos. E o Bruno, olhando os quadrinhos dele e todo desenho que ele coloca, o Bruno conta uma história. Sim, Tipo, o Bruno senta no mim e conta a historinha do mundo dele. Mas, tipo, isso é muito legal, porque realmente é isso que vocês estão falando. Uma coisa nessa sequência, cara, o Valente, pra mim, você já leu Fracasso de Público? Já li, sim. Cara, Fracasso de Público, ela foi uma revista emblemática na minha vida, porque ela tem essa pegada do Valente, da crueza e do andamento das coisas. Só que o Valente, pra mim, ele é tipo os adolescentes e o Fracasso de Público, ele jovens pra adultos, sabe qual é? Jovens adultos, exatamente. Eu fiquei... Quando eu comecei a ler Valente, cara, eu falei, caraca, isso daqui vai ser a origem do Fracasso de Público, cara. É engraçado, Diogo, porque, tipo, eu tive essa mesma sensação. Eu na minha cabeça, o tempo todo eu tava ligando também ao Fracasso de Público, sabe? Só que com os problemas da adolescência, porque o Fracasso de Público, a gente vê a dificuldade de você sair da faculdade, entrar na vida adulta, né? Aquelas coisas todas. Sustentar e tal. Isso. O legal do Valente é que quando eu tava lendo, o tempo todo eu voltava na minha infância e era exatamente aquilo, cara. É você, tipo, você luta muito por uma menina e ela não vem. E aí você arruma outra e aquela outra aparece e você fica, puta, mas e aí? O que eu faço, cara? É aquela tendência do adolescente de culpar o universo pelos problemas que ele está passando, cara. Mas eu achei uma parada que eu achei fantástica, assim, que me trouxe muito pra dentro, é o lance da imaginação, né? O tempo todo, as pessoas estão conversando, mas o cara, assim, ele conversou com a menina e já tá pensando em casar, ter filho. É muito bonitinho, muito adolescente isso, né, cara? Sim, eu era bem assim. Acabava de conhecer, já começava a viajar e pensar no futuro, ia pra sempre. E eu nunca tinha pegado ninguém, mas eu queria ficar com só ela para todo sempre, assim. Era aquele pensamento bem adolescente mesmo. Eu acho uma parada bacana, cara, que você faz no Valente, que de vez em quando entra um narrador, né? Sim. E aí, esse narrador, ele entra num estilo How I Met Your Mother. Porque, por exemplo, tem uma cena, inclusive, na primeira revista, que eu abri aqui agora, ele está andando na calçada e aí o narrador tá falando, ele vai encontrar, ao virar a esquina, a mulher da vida dele. Mas ele resolveu ir comprar um álbum de figurinhas. Isso, realmente, são paradas que, se você parar pra pensar, quantas vezes isso não aconteceu na nossa vida que a gente não sabe? Ou quantas vezes a gente sabe que isso aconteceu, por exemplo, eu vou pra festa porque eu vou encontrar fulana, quem sabe eu consigo ficar com ela ou conversar com ela. E aí você, em cima da hora, fala, não, ela nunca vai querer ficar comigo. E aí depois você sabe por uma amiga, você descobriu por uma amiga que a menina tava lá pra falar com você. E tu, exatamente. Por que não, cara?
É engraçado, as duas referências falaram do fracasso de público, que a Bu, a macaquinha, amiga do Valente, ela futuramente ela vai trabalhar numa livraria, igual o personagem principal do fracasso de público, que eu não lembro o nome agora, mas ele trabalhava na livraria, sempre tinha aquelas histórias de clientes que vinham perguntando sobre o livro de capa azul e tal. A Bu ainda vai trabalhar nisso, e o How I Met Your Mother, é engraçado que eu comecei a ver ele agora, já terminando o terceiro Valente, e tem muita coisa parecida, eu fiquei assustado até, assim, tem coisa que eu evitei fazer até pra não ficar tão igual assim nesse terceiro livro já. É porque, pelo menos a minha percepção, tudo gira em torno dos fundamentos básicos dos relacionamentos dos seres humanos. Então, vários filmes e livros e quadrinhos que seja, eles tratam da mesma fundação humana, só que em universos diferentes, fazendo metáforas diferenciadas, mas né, no final das contas, qualquer filme, qualquer entretenimento que você vá assistir, se ele não corresponder ao humano do ser humano, a pessoa não se identifica. Então, eu acho que por isso que às vezes a gente vê, puxa, né, você pode pegar o Star Wars e você pode pegar uma obra completamente diferente, simplória, um filme de terror, tipo, se você for ver o aspecto humano, ele é igual em todos os filmes bons, né, em todos os livros bons, na minha opinião. Por isso, Afonsinho Solano, que eu começo com você e te pergunto quantos robôs gigantes de 0 a 5 aqui na cara do Vitor agora, hein? Ih, rapaz! Você dá para Valente. Cara, vou dizer aqui o seguinte, o meu cartunista favorito de todos os tempos foi um que o nosso amigo Feijão me apresentou há muitos anos, chamado Gary Larson. Não sei se o Vitor conhece, ele faz tirinhas muito voltadas para ciência, para comportamento humano comparado aos animais. Era muito bom. Feijão tinha vários livros dele, né, cara? Pois é, eu comprei anos depois, eu tenho a coleção dele, eu acho esse cara fantástico, mas outro que segue muito próximo é o Bill Watterson, né, do Calvin Haroldo, e o Vitor Cafage, ele tem uma inspiração, pelo que ele já até falou, né, e a gente vê isso quando compra, quando lê, fortíssima do Bill Watterson, correto? Com certeza, o Bill Watterson é a maior inspiração pra mim, na verdade. E o bacana é isso, é você ver o desenhista, ele sempre começa, a gente já falou isso várias vezes aqui no Matando Robô Gigante, copiando outros desenhistas, né? Porque nós não temos o nosso traço, né? A gente precisa de inspirações. E ele realmente amadurece quando ele transforma essas inspirações dele no estilo próprio. Eu sou muito fã do seu desenho, a gente elogiou a revista Laços, você e sua irmã lá no caso, mas... Vocês elogiaram muito, foi ótimo, cara, foi ótimo. Ficou até chato, né? Elogiamos tanto que ficou não, mas foi ótimo, eu ouvi várias vezes. Sempre que eu tô com a moral baixa, eu ouço aquele programa de novo, eu baixei ele. Mas é verdade, cara, dá pra ver que você transformou o seu período da vida, que muita gente... É a metáfora do Star Wars, olha aí, né? O Darth Vader foi isso, ele podia ter transformado toda aquela frustração e tudo mais em uma coisa boa, mas ele acabou indo pra um caminho errado, transformou em raiva, que você, como a maioria dos adolescentes, passou por essas dificuldades naquela época lá de relacionamento e transformou isso com a sua criatividade em uma narrativa que vai influenciar outras pessoas, que vai afetar outras pessoas. O seu desenho é excelente, o seu senso narrativo é excelente, a proposta dessa tirinha, na minha visão, foi muito bem executada, é uma leitura leve, humana, assim como o Laços foi, e eu honestamente não vejo nada pra criticar nessa porcaria, meu irmão. É 5 robôs gigantes. E pra fazer bonito, o meu robô gigante será o Dog do Half-Life. Pronto, pra fazer um cachorro aí pra você. E você, meu amigo, agora vai, abra o seu coração. Não, cara, engraçado, a primeira referência, de certa maneira, que me veio à cabeça enquanto lia Valente, cara, era Charlie Brown. Porque o Charlie Brown, ele tem muito daquele papo do Charlie com a amendoim. Falei merda? Yeah. Amendoim é o Charlie Brown. Amendoim é o Charlie. Não, que eu chamo de amendoim porque ela chama o Charlie Brown de amendoim. A Pet Pimentinha. Isso, exatamente. E ele tem esses papos, sabe? E umas pegadas
que lembraram muito, assim, na verdade, assim, até que foi um pouco de homenagem, porque aquelas andadas meio que semi-cabisbaixas, onde o Charlie olhava sempre um pouquinho mais pra baixo e ela olhando pra frente, mostrando justamente que ele é um cara completamente sem saber o que tá acontecendo, um pouco com a autoestima baixa, e ela meio que decidida, a mulher já está pronta e não sei o que lá. E isso pro homem, tipo, pra mim, como homem... Homem como pai, né? Acho que eu tô dando chocolate demais, cara. É uma coisa que é muito verdadeira, porque a gente sabe que, de certa maneira, a mulher tende a amadurecer mais rápido. Então a mulher, ela acaba sendo mais decidida com as coisas. Pode ser até uma decisão que não dê certo, mas quando ela fala como se ela tivesse certeza que aquilo é daquele jeito. E eu, pelo menos na minha adolescência, sempre falei como se eu tivesse, até hoje, né? Eu falo como se aquilo pudesse mais dar errado do que dar certo, entendeu? E isso é muito que eu vejo no Valente, sabe? Ele vai falar com a Boo, é tipo assim, ela é o meu Obi-Wan, ela é meu Qui-Gon Jinn, sabe? É o meu mentor. Eu vou falar as paradas pra ela vai me dar a resposta certa. Mas eu só vou comprar quando a vida me ensinar a parada. Então, tipo, isso tem um pouco do Charlie Brown também nessa parada. E isso é o que me deixou assustado também, porque lendo Valente, eu tava vendo meio que o reflexo da minha vida, cara. Eu falei, caraca! Holy complications! Eu sou igual a ele. Sacanagem. Mas você consegue, através desse pequena romanceada que você dá aí dos relatos da sua própria vida, atingir, eu acredito que quase todo mundo, cara. Sabe? Tudo casa e não tem como não ficar pessoal, sabe qual é? Tem que pedir direitos autorais, jogo. Então, a gente tá tentando isso. É a sua vida aqui, cara. Holy Hollywood. Pois é, mas isso é muito bacana, cara, porque bem ou mal é biográfico pra mim sem ter sido escrito ou baseado em mim, sabe? Então, legal. É muito legal, cara. E, pô, mais uma vez, obrigado por ter feito isso. Thank you. Sobre a arte, cara, eu não preciso nem dizer. Eu acho que, olhando isso, eu vejo um mal com muito mais carinho e muito mais fofinhez do que o do Art Spiegelman, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquela certeza de que você também coloca os gatos como nazistas. E isso me agrada muito. Ei! Mas a dama não é má, cara. A dama não é má. Me diz uma coisa, já que é preto e branco. A dama é ruiva? Não, ela é morena. Se fosse ruiva, era a vilã mesmo. Mas tudo bem, vamos seguir aí. Tava agora de assustado. E eu não tenho como não dar 5 robôs gigantes, sabe? Não tem como, não tem nada que você tire ou que você coloque de toda a trajetória, o que tem por trás da criação de Valente, a decisão de como o Valente deveria ser feito e o porquê dessa maneira é muito boa, sabe? Tipo, meio que tudo foi predestinado pra isso. Talvez eu esteja pelando o saco demais, mas, tipo... sabe? Cara, o Vitor vai ficar com diabetes daqui a pouco, a gente tá açucarando. Vamos então passar para um homem que sabe o que é estar na pior e superar Roberto Duque Estrada. Quero saber quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Valente, por opção de Vitor Cafage, da editora Panini. Não, cara, eu vou contar uma história rápida, mas ela vai justificar a minha nota. And here we go. Que é o seguinte, quando eu era moleque, eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu era muito afim de uma menina. E eu ficava arrozando ela pra cacete. Cara, eu tenho uma versão da sua vida completamente diferente. Pô, o Roberto no fundo é um romântico, todo mundo sabe. Não, então, aí, o que acontece? Aí essa menina, ela ficou afim de um cara. E ela matou o cara. Não, olha só, ela não ficou comigo, ela ficou com o cara. E esse cara era o Diogo Braga. E aí, de repente, ela terminou com o namorado dela, e o namorado dela, que era o Diogo Braga, que era meu amigo, veio chorar comigo. E alguns meses depois, o Diogo Braga arrumou outra mulher e tava feliz. Então, assim... Alguns meses, não. Alguns anos depois, tá maluco? Mas, assim, o legal disso, eu contei isso, que é exatamente pra mostrar que é muito engraçado você ler o Valente, ele reflete a minha infância, assim. Essa história que eu contei, ela tá lá nas páginas dessa trilogia do Valente que a Panini lançou, sabe? Deixa eu só contar uma parada pra não ficar com cara de babaca aqui, eu roubo a mulher dos outros. Quando teve essa parada, eu fui falar com o Roberto. Eu falei, Roberto, aconteceu isso, cara. Eu vou me afastar se você quiser, mas aconteceu isso, eu não tive culpa. Sabe, tipo, falei pra ele assim, e aí o Roberto falou, cara,
Eu não tenho culpa de ser gostoso, é isso que você falou. Não, eu não imaginava que fosse acontecer. E aí eu virei pro Roberto e falei, Roberto, eu não esperava mesmo, cara, porque não era uma parada. Eu era a mulher mais gata da escola. O Diogo, em segurança total, não ia acreditar que isso ia acontecer. Não, mas pelo contrário. Depois de falar que quebrou seu coração desesperadamente, né, cara? Ela foi life-changing, foi foda, tipo. Esmagou o coração do Diogo no Ela colégio, foi meio dama de certa maneira, sabe? Porque. Mas isso foi tudo com o aval do, assim, tudo contado pro Roberto. Son of a bitch! E o Valente, ele te mostra exatamente, pra mim, pelo menos foi assim, quem você era. Você pode hoje rir daquelas coisas que você fazia, que são coisas que eu fazia, que o Diogo fazia, que o Afonso fazia, que o Vitor fazia, quem tá ouvindo fazia, e que provavelmente os adolescentes fazem até hoje. Então, Vitor, você está com o selo de qualidade do Matando Robôs Gigantes, 5 robôs para... Aê! Caramba, robô de ouro para... Olha o Bruninho aí. Dica pessoal aqui do Afonso Solano: pra você e a sua irmã comprarem os direitos do Hellraiser e fazer um HQ. Porque fofura já deu, cara. Agora você tem que provar que é foda também, com uma parada horrorosa. DeVille is here! Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, Mr. Postman. Que isso, cara? Sou eu sendo fofinho, Diogo? Nossa, tá sendo assustador você. Faz aí, como é que você fica fofinho? Eu fico fofinho? Isso. Só se olhar pra minha barriga. Tá bom, você também que quer olhar para a barriga do Diogo Braga, você vai mandar o seu e-mail para matandorobôsgigantes@matandorobôsgigantes.com ou nos contactar nas redes sociais, Didi. Exatamente, você pode ir no Twitter, que tem o @Afonso Solano com 2 Fs, você tem o @BetoMRG, você tem o Diogo, que é o @DiogoMRG. E você tem também o Facebook, facebook.com/matandorobôsgigantes, a nossa fanpage, entre lá. E mais importante, Afonso Solano, do que qualquer coisa, é dizermos que começa hoje a votação das melhores entradas de 2013, Afonso Solano. Caramba, você que ouviu o Matando Robô Gigante esse ano todo de 2013 e ficou impressionado com a qualidade vocal das aberturas do programa, você vai então entrar na nossa enquete bonita batuta. No link do post, na postagem desse episódio tem um link lá, você clica no link, que ele vai te direcionar para um formulário de pesquisa para nós descobrirmos qual foi a melhor entrada do ano. Exato, e aí você clica, você vota e você também vai participar do programa fazendo o que, Diogo Braga? Você pode mandar para a gente um MP3 de no máximo 1 minuto dizendo qual foi a sua entrada favorita. Não precisa botar música de fundo, é só a sua voz. Se você puser música de fundo, você dificulta a nossa vida. Exato. E fale alto, não vá para o banheiro da empresa gravar, falando... Não fique com vozinha de punheta, né? Nossa, não tem vergonha de falar. Você tá no celular. Manda pra gente, manda para matandorobôsgigantes, @matandorobôsgigantes, com o assunto Melhores Entradas 2013. E aí torça para o seu áudio aparecer no programa especial de fim de ano do Matando Robô Gigante. E se você tá em dúvida ou se você não lembra de qual abertura, se você não sabe, vai saber agora, mas o MRG há muito tempo já tem uma parte especial só com as entradas e com as vinhetas do Matando Robô Gigante, que você pode ouvi-las somente, você pode baixá-la pro seu telefone, ver a letra, ver o vídeo, o que foi. Isso. Então, no post também tá o link, entra aí no matandorobogigante.com, nessa postagem vai ter tudo para você clicar e você decidir qual a sua melhor abertura.
Querido ouvinte do Matando Robôs Gigantes, nós sabemos que quando você nos segue nas redes sociais, você olha, né, pra gente aqui e fala assim, cara, eu queria ser formidável como essas pessoas. Duvido. E agora você pode ser tão bonitão quanto os matadores de robôs gigantes comprando a camisa oficial do Matando Robôs Gigantes. Ela vem escrita @MRG oficial, né? Meus amigos, clica aí embaixo, tem o banner com a primeira camisa do Matando Robôs Gigantes, ilustrada pela magnífica Marcela Versiani. Olha aí. Fizemos uma estampa bem no estilo BioShock, né? Aquela coisa retrô, total. E você entra, na verdade, na loja do Roberto. O Roberto agora é um barão das estampas, meus amigos. Roberto agora é um burguês. Ele engorda e vende. Exato. Então, compre a camisa do Matando Robô Gigante, compre para você, compre para presentear os seus amigos no Natal, entrando em www.deadpixelstore.com. Ou clique no banner abaixo, que eu acho mais fácil, Afonso. Exato. Afonso Solano, finalmente o prêmio mais esperado, mais querido e mais lucrativo da internet brasileira, o Prêmio F5. O Prêmio F5 é dado àquela pessoa que comentou em primeiro lugar no último episódio. E quem foi que ganhou o Prêmio F5, Diogo Braga, do último Matando Robô Gigante? Apesar dos nossos programas de cheater terem apitados descaradamente, quem ganhou foi o Brokenberg. Brokenberg ganhou dizendo... Burn them all! Olha, Brokenberg, seus dias estão acabando. A gente tá dando um update no programa de cheat, cara. Cara, é impressionante como o criminoso, ele funciona no mesmo protocolo sempre. Falei isso com o Roberto outro dia, né? O assassino sempre retorna ao lugar do crime, o criminoso sempre deixa pistas, e o cara, em vez de dar uma espaçada... Porra, ganha um por mês, tipo, dá uma espaçada boa, Brokenberg. Teu nome entrou pra lista, Brokenberg. A gente tá upando o programa justamente por tua causa, cara. Olha que horror agora. Como diria Gil Gomes, não existe o crime perfeito. O que existe é a investigação imperfeita. Concordo. Tira esse bigode de disfarce aí, Brokenberg. Todo mundo sabe que é você. Didi Braguinha, você cometeu um excuse me do programa passado. Cara, eu cometi um nesse programa que foi pior do que qualquer um que eu já possa ter cometido. No programa de hoje? O que você falou? Que eu falei que o Calvin nunca acabou. Você falou... Parabéns. E o pior que eu sabia disso, cara. Mas foda-se, eu posso tomar um adiantado pelo Calvin agora ou no Calvin no futuro. Pronto. Mas acusar a gente de excuse me, assim, tipo, né? Admitir a gente sempre admite. Agora, dizer, rir, errou. É porque é igual você rir do soldado que erra um tiro, né, ou que tropeça. Você não sabe o que é estar na linha de fogo, meu amigo ouvinte. Você não sabe o que é estar do lado de Vitor Capaz. Na hora do calor, você não percebe, e Didi não percebeu aqui, que comentou no episódio sobre Atacaru Gigantu, sim, que é o Attack on Titan, que o mangá já tinha acabado. Falei isso, exatamente, o mangá já tinha acabado. E não acabou. Então, Creus, excuse me para Didi Braguinha. Não, caralho. Afonso Solano, temos um primeiro e-mail aqui de um ouvinte das antigas. Esse cara, ele tava no Matando Robô Gente antes da gente pra MTV, cara. É verdade. Nosso queridíssimo pescador parrudo. Época de Blogspot, hein? Exatamente, pescador parrudo, um beijo pra você e pro seu filho. Isso. Ele começa da seguinte maneira: vocês acharam que o anime tem fillers? Nossa, eu acho o Attack on Titan um dos animes mais diretos e objetivos que já vi na vida, sem enrolação nenhuma, principalmente se comparar com outros animes. E é claro que a parte mais dramática tem que existir. Criaturas gigantes estão invadindo e matando geral. Pô, de qualquer forma, ótimo episódio sobre um ótimo anime /mangá. Só espero que os produtores não estraguem o anime, ou que o criador não estrague o mangá,
como já aconteceu com tantos outros títulos. Olha só, eu acho que às vezes ele dá uma arrastada, mas assim, o pescador tá justificando, dizendo que isso é importante, porque, pô, o cara perde um ente familiar aqui, um amigo ali, ele tem que sofrer. Claro, né, que tudo é absorção pessoal, né? De repente, eu e você, Diogo, tipo, vambora aí, galera, levanta aí, sacode a poeira e dá um peito pra cima, vambora lutar contra a gigante. Tem um momento que ele perde um objeto pessoal dele. Não era um pessoal, se era um talismã, não. Era, por exemplo, alguém pegou a colher dele. Ele dá um chilique inacreditável. Sabe? Ele parece a Carolina Ferraz dizendo que ela é rica. Eu não importa que você colher essa porque eu sou rica! E tipo, cara, calma, cara, só colher de madeira vagabunda, cara. Sabe? Ele falou aqui, espero que o autor não estrague o mangá, como já aconteceu com tantos outros grandes títulos. O pessoal sempre fala comigo, lembrando o final loucaço. Não vou falar pra dar spoiler, tá? O Diogo também ainda não assistiu, nem o Beto. Estou insistindo para que eles assistam, para que façamos um programa sobre Evangelion. Ah, sim. Eu fiquei triste quando eu assisti Pacific Rim e resolvi parar de ver Evangelho. Meu Deus! Olha, esse MRG de Pacific Rim vai dar o que falar. Porque o final do Evangelho é muito louco e o próprio autor, uma curiosidade, Diogo, de novo, não vai dar spoiler, mas o próprio autor admitiu depois que a série acabou que ele não estava bem, ele tava com depressão e tal, e o final é uma das coisas mais loucas e toscas do mundo. Depois o estúdio recortou o final pra tentar fazer melhor sentido. Aí agora saiu uma nova versão, tipo um reboot, entre aspas, aí do Evangelion. Sim. Mas assim, na minha opinião, Parrudo, não estraga, sabe? A obra toda acabou ficando até mais curiosa, sei lá. Pois é, a gente falando de coisas bizarras em finais de animes, de mangá, é meio paradoxal, né? Porque, porra, Death Note, por exemplo. Caralho. Death Note... Tem coisa mais bizarra que Death Note, cara? O cara tem um bloquinho de anotações do mal. Caralho, outra obra fantástica também, que eu sou muito fã. Muito boa, o Diogo também conhece, vamos falar. E isso aí, já encaminhando agora pra pérola, Diogo, é um fenômeno engraçado, né? Que notamos nos comentários e nos e-mails que nenhum fã de anime ou mangá consegue falar só daquilo que a gente comentou. Cara, isso é inacreditável. Cara, quando a gente fala de anime ou de mangá, parece que a gente tá falando sobre álbum de figurinhas. Isso, porque as pessoas vêm e saem recomendando outros animes e mangás. Tipo assim, quando você fala, cara, assisti um anime Attack on Titan, o comentário é, cara, vou te indicar um anime muito bom. Não, cara, vamos manter esse assunto pelo menos por 5 minutos. E o cara sabe que é bom, ele fala, não, é bom, mas olha, tem também o Brotherhood, que é muito bom, e tem o Death Note, e tem o Berserk, e tem o... Cara, eu sei. Então a pérola fica a seguinte, se você é muito fã de mangá, tem que focar durante pelo menos 5 minutos num determinado tema. Isso. Sobre mangá. Precisamente, então, até terça-feira que vem com o Matando Robô Gigante Show no YouTube e quinta-feira que vem, onde é melhor tomar cuidado com o dragão.